Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que pelo menos 80% da população em algum momento da vida vai sentir dor nas costas. Inclusive, a dor nas costas já é a segunda principal causa de afastamento do serviço. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, tenho certeza que você que está aí em casa já deve ter passado por isso, né, doutor Vinícius, de ter algum tipo de dor na coluna. A gente convidou então o doutor Vinícius Coralino dos Reis Pereira, que é neurocirurgião. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, docente no curso de Medicina da UniOeste e mestrando em Ciências da Saúde. Primeiro, então, gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara, doutor. Eu que agradeço o convite. Bom, a primeira pergunta é sobre a questão da dor na coluna em pessoas mais jovens. A gente tem observado que cada vez mais pessoal com 20 anos, 30 anos, inclusive eu estou dentro dessas estatísticas, acho que a maioria das pessoas está, sente algum tipo de dor na coluna. O que está acontecendo, doutor? Parece que antigamente não era assim, é uma impressão nossa ou isso procede? Sim, a informação é correta, né? Essa percepção populacional do aumento do número de casos de doenças e patologias da coluna vertebral cada vez mais cedo, ela não é só uma percepção empírica, né? Ela realmente está acontecendo. E isso tem vários motivos. Mudanças comportamentais, tecnologia, mudança populacional, uso, né, de dispositivos eletrônicos. E um fator importante que dá um aumento e uma visibilidade maior a esse aumento possível das patologias em pessoas jovens é a melhora da tecnologia com relação aos exames complementares, né? Hoje a gente tem uma disponibilidade, uma gama muito maior de exames que há pouco tempo, há 2 décadas atrás, a gente não tinha. Então, há um aumento no número de diagnósticos baseado nesses novos exames que há tempos atrás não acontecia, dando a impressão de um aumento relativo nessas patologias de coluna. Bom, então a gente tem mais diagnósticos, como o senhor falou, dá essa impressão de que temos Sim. mais casos, mas a gente tem um estilo de vida bem diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás, né? Como o senhor falou, a questão das tecnologias, a gente fica muito na frente do computador, no celular, e isso atrapalha muito nessa questão da coluna, né? Com certeza é um fator que tem que ser considerado, né? Esse aumento, essa mudança do estilo de vida, ela é muito importante. Em geral, as populações, as pessoas são mais sedentárias, né? Você tem inúmeros grupos de pessoas que praticam atividades físicas. Esse é um papo de médico, né? Da gente ter uma vida saudável, se alimentar bem. Mas a grande verdade é que no dia a dia, na correria do dia a dia, as pessoas, em geral, não praticam atividades físicas, não se alimentam adequadamente. Não tem uma ergonomia de trabalho, uma postura adequada durante o trabalho. E os dispositivos eletrônicos, e aí especialmente o vilão seria o celular, ele atrapalha bastante nessa questão postural. Não tem um indivíduo praticamente que atua aí dentro da atividade, da vida economicamente ativa, que não tem um dispositivo, um celular. As pessoas têm 2, 3, né? E a todo momento a gente está ali ligado nesse dispositivo eletrônico e isso gera uma má postura, né? Tanto é que a gente pode correlacionar com o aumento do número de acidentes de trânsito. Pessoas que se distraem com o celular dirigindo e que isso tem causado um impacto no número de acidentes automobilísticos muito grande. Então, a coluna ela é afetada diretamente por isso. Esse estilo de vida que mudou rapidamente, associado também a um fator que existe, que a população vem aumentando gradativamente no seu tempo de longevidade e não na sua taxa de reprodutibilidade. Só que o que acontece? As pessoas no mercado jovem, hoje, não, elas dependem. Quanto mais jovem a geração, mais uso de dispositivo eletrônico elas têm. Outro fator importante que a gente pode perceber no trânsito é moto, né? A gente, há um tempo atrás, as pessoas se locomoviam de uma maneira diferente. Hoje a mobilidade urbana mudou muito. Então, motociclistas, geralmente, eles não têm uma postura adequada também. Se você observar isso, isso contribui. Mas o que a gente tem em estudos científicos é que os exames complementares aumentaram muito a visibilidade das patologias de coluna de maneira mais precoce. Doutor, antes da gente falar especificamente sobre as patologias, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre como que funciona a coluna. O senhor até trouxe um molde aqui, né? Sim, um modelo. Se o senhor depois puder pegar e mostrando pra gente como é que é a estrutura mesmo, né? Sim. Que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento e é legal a gente conseguir entender um pouquinho as causas das dores, como é que funciona. Então esse aqui é um modelo da coluna, né? Ele é um modelo que mostra um segmento. A gente aqui exclui o crânio, então aqui tem um pedacinho do crânio, que seria a região occipital, a nuca, para a gente entender. Isso seria a coluna vista de frente.
e a coluna vista posteriormente. Certo. Nesta região inferior aqui, o que a gente tem é o quadril, a bacia, que as pessoas entendem como quadril, vista na visão anterior e vista na visão posterior. Então a coluna ela é basicamente dividida em 3 segmentos importantes, que é a região cervical, que é o pescoço, que tem 7 vértebras, a região dorsal ou torácica, que é onde a gente tem a formação das costelas, nós temos 12 vértebras nesse segmento, a região lombar, que ela é composta por 5 vértebras e é uma área importante de patologias também da coluna, porque nessa região a gente não tem nenhuma estrutura óssea no envolto. É o que o antigo, o pessoal mais da área rural falava assim, é a área do vazio, né? Não tem nada aqui, é a estrutura de 5 vértebras. E a gente tem este segmento que é o sacro, que ele é composto por 9 vértebras fundidas. Então no total a gente tem 33 vértebras e essas vértebras acabam sendo de caráter importante 24, porque as outras 9 estão fundidas. Então a coluna ela tem curvaturas, então a gente tem uma lordose cervical, que é essa curvatura deste formato, e uma lordose lombar, e a gente tem uma cifose dorsal. Então essas curvaturas, lordose e cifose, muitas vezes as pessoas entendem como patológicas, mas não, elas são curvaturas normais. A gente já é da anatomia da própria coluna. Da anatomia da coluna, porque isso permite que a coluna funcione como uma sanfona. Isso mitiga um pouco o impacto. As vértebras, elas começam pequenas e elas vão aumentando progressivamente o seu tamanho, então tem um formato piramidal. E um dos focos de patologia importante da coluna é o fato da gente ter os discos intervertebrais que funcionam na nossa natureza, na coluna, como amortecedores naturais. Uma das patologias famosas é a hérnia de disco, quando esse disco se rompe, e aqui a gente tem um exemplo, então quando existe uma lesão desse disco e existe esse abaulamento... Isso é uma hérnia de disco, então, Isso é um exemplo de uma hérnia de disco. Existe um material dentro do disco, ele tem um ânulo fibroso, uma estrutura mais durinha, mais cartilaginosa no entorno dele, e dentro dele ele tem uma estrutura mais amolecida. Semelhante a um aspecto assim de uma carne amolecida, como se fosse uma carne de estrogonofe. Essa é a consistência. Quando esse ânulo fibroso ele se rompe, esse material mais gelatinoso se estrunde, ele sai. E ele cria um abaulamento que entra em contato com a estrutura nervosa, e é isso que gera o conflito de dor, que é a famosa dor no ciático que os pacientes tanto sofrem. Então, o senhor explicou que a coluna ela tem uma curvatura já anatômica dela mesmo, mas quando essa curvatura é um pouco maior, aí ela se torna a escoliose, a lordose? Explica pra gente o que é escoliose, lordose e cifose. Bem. É uma pergunta muito boa. Assim, a gente tem dentro da coluna lordoses e cifoses naturais. São desejáveis que essas curvaturas existam. Quando elas não existem, elas inclusive podem gerar problemas de saúde, que a gente tem que tratar. Quando a gente tem situações de exagero da lordose, que nem sempre são situações patológicas, vou dar um exemplo, quando a mulher engravida, ela aumenta rapidamente o peso abdominal. E, naturalmente, esta curvatura lombar, ela se aumenta. Entendi. Como compensação, os outros níveis da coluna também compensam isso. Por isso que é comum no final da gestação a mulher ter dor lombar. Porque ela exagera a curvatura lombar, fazendo com que esses acidentes ósseos se juntem. E o paciente acaba tendo um estresse maior. Então o que é patológico é o exagero das curvaturas. Então esse é um exemplo de hiperlordose. Você pode ter também aquelas situações, todo mundo já viu, alguma senhorinha, algum senhor mais velho com aquela curvatura para frente, andando às vezes no andador. Quer dizer, acontece uma hipercifose. Quando a cifose dessa região, ela se exagera. Então você tem um aumento dessa curvatura. Isso pode acontecer pelo envelhecimento normal, pode acontecer por osteoporose, algumas fraturas patológicas que vão aumentando essa curvatura e gerando dor. Então quando você tem um exagero das curvaturas pré-existentes na coluna, a gente tem a hiperlordose, a hipercifose. A escoliose não. A escoliose é uma patologia de exceção neste caso. Porque a escoliose é um desvio lateral da coluna. Nossa coluna de frente, isso seria o modelo de frente, ela tem que ser basicamente retilínea. Claro que alguns desvios de alguns graus são normais, nós não somos exatamente simétricos. Mas quando a gente tem um desvio da coluna, que é um desvio laterolateral, que pode ser em C ou pode ser em S, a gente tem uma escoliose. A escoliose pode ser uma patologia congênita, quer dizer, a pessoa nasceu com este problema. Pode ser uma patologia adquirida, o indivíduo desenvolve isso. Basicamente, a gente tem escolioses estruturais, quer dizer, aquele C não desfaz, você muda a pessoa de posição, mas ela não muda a curvatura. Essas são as mais graves. E a gente tem algumas escolioses que elas são flexíveis, elas não são estruturais.
é o caso, por exemplo, quando a gente tem uma dor nas costas. Às vezes a pessoa está andando de maneira incorreta, de maneira torta, gera um aparente desvio da coluna, mas tratada aquela dor, a pessoa consegue voltar à posição normal. É o que a gente chama de escoliose antálgica. Então a escoliose, que é uma curvatura laterolateral, não compõe uma curvatura normal. Então escoliose é sempre uma alteração. O que eu percebo, no entanto, é que algumas classificações em exames, alguns colegas, tratam curvaturas laterolaterais, que são discretas, pequenas, leves, já como escoliose. Então essa nomenclatura também não é correta. Então não dá para chamar toda mudança laterolateral da coluna de uma escoliose. E como que é o tratamento para esses 3 tipos de problemas? Geralmente isso aí envolve cirurgia ou não? Um tratamento postural, uma adequação para corrigir uma lordose, cifose? Então, em geral, a primeira medida sempre terapêutica, os pacientes costumam me procurar no consultório para uma avaliação se tem indicação cirúrgica ou não. Então a gente tem que dicotomizar o paciente, quer dizer, aquele paciente que aparentemente tem uma patologia que carecerá de uma intervenção operatória, mas a vasta maioria dos pacientes não. Eles têm uma dor na coluna, eles têm uma alteração patológica, mas na maioria das vezes eles não precisam de uma intervenção cirúrgica, o que não quer dizer que não merecerão uma terapêutica, aí neste caso fisioterápica, mudança postural, associar algumas atividades físicas e muitas vezes lançar mão também de medicamentos temporariamente para o controle dessa dor. Então, em situações de hiperlordose, hipercifose, a vasta maioria merece condutas conservadoras. Mas se a gente tiver uma cifose, com aumento desta curvatura na região dorsal por uma fratura, muitas vezes eu vou ter que lançar mão de outras atividades terapêuticas, então outras modalidades de tratamento que podem envolver uso de coletes, uso de algum acompanhamento, por exemplo, algumas órteses, andador, alguma muleta, para que o paciente possa se recuperar. E o uso das atividades com os multiprofissionais, né? Você tem fisioterapeutas, quiropratas, massoterapeutas que em algumas situações podem contribuir bastante com o tratamento dessas patologias. Bom, entre as diversas patologias que existem em relação à coluna, uma que a gente sempre escuta, né, o pessoal reclamando é a dor na cervical, né? Nessa Sim. parte aqui de cima. Como é que funciona isso, doutor? Como que é o tipo de tratamento? Eu sei que cada caso é um caso, né? Tem que analisar de forma individual, mas o que causa essa dor na cervical? Tem muito a ver com aquela questão que o senhor falou de celular, postura, ficar com a cabeça muito abaixada? Como que faz para prevenir essa dor na cervical? Que essa é uma das campeãs que o pessoal reclama, né? Cervical e ciático, acho que é o que a gente mais escuta falar. Sem dúvida, essa percepção é correta. A maioria das patologias na coluna vertebral, nesses 3 segmentos que eu citei, tanto cervical, dorsal quanto lombar, a cervical e a lombar são os segmentos que mais são acometidos. Isso porque a cervical tem uma característica importante, ela é o segmento da nossa coluna de maior mobilidade. Então a gente o tempo inteiro flexiona o pescoço, mobiliza o pescoço para olhar, para se dirigir, para se reportar. A nossa carta de apresentação é nosso rosto e quem controla aí a cabeça é o pescoço. Além disso, a cervical sustenta o nosso crânio. Em média, o crânio pesa em torno de 4 a 5 quilos. Então o tempo inteiro a coluna cervical tem uma pressão para suportar o crânio. E o uso do celular tem contribuído muito. Existem alguns diapositivos, inclusive, que você facilmente encontra na internet, que demonstram que quando você está em uma posição neutra, a pressão sobre a coluna cervical é de 6 quilos. Ao flexionar o pescoço e deixá-lo em mais ou menos 60 graus, essa pressão é de 27 quilos. Então você aumenta em 21 quilos, única e exclusivamente por uma má postura. Os dispositivos eletrônicos contribuem enormemente com essa piora, né? E aí quando eu falo dispositivo eletrônico, de todo tipo, não só celular. Tablet, computadores, é muito comum você, em toda repartição, em todo serviço que você vai, alguém tem um computador em sua frente. E se ele não tiver ajustado ergonomicamente, isso atrapalha bastante e contribui, por exemplo, para as patologias cervicais. E aí a gama é muito grande mesmo, porque a gente pode estar falando de patologias da coluna cervical que vão desde problemas que são de fácil tratamento ou tratamento conservador, com uso de medicação e mudança de postura e hábitos de vida, até patologias que a gente carecerá de intervenção operatória. E o ciático, doutor? Esse é triste, hein? Nossa, quando aperta a dor no ciático? Então, o ciático, ele é o maior nervo do corpo. Na verdade, eu costumo dizer que o ciático, para explicar para o paciente, ele é como se fosse um conduíte. Ele é um nervo.
mas ele é um nervo composto de vários outros nervos. Então, quando a gente costuma ter dor nas costas relacionada a uma irradiação da dor para os membros inferiores, para as pernas, a gente, em geral, pode estar diante de uma patologia que envolve o ciático. É que nem todos os acometimentos de ciático, que a gente chama de ciatalgia, envolvem transtornos da coluna. Existem alguns transtornos de quadril, existem alguns problemas musculares, existe uma síndrome famosa chamada síndrome do piriforme, que é uma musculatura glútea que a gente tem e que ela é muito próxima ao nervo ciático. Então, eventualmente, quando ela tem uma contratura, uma dor, um espasmo após uma atividade física, após um movimento inadvertido para pegar uma compra no fundo do porta-mala do carro, você eventualmente estira essa musculatura e tem uma dor ciatálgica, aquela dor que dói no bumbum e desce para a perna. Em geral, a dor é unilateral, porque, como eu disse, se ela é causada por uma patologia de um músculo, geralmente a gente lesiona a musculatura de um dos lados. Se a gente tem uma hérnia de disco, em geral, ela acontece de um dos lados. Dificilmente você vai ter dos dois lados, o que não inviabiliza as questões em que existe ciatalgia bilateral. Por exemplo, em situações de envelhecimento é comum haver um estreitamento da coluna pelo envelhecimento, e nossa população está envelhecendo. Então, esse comprometimento bilateral gera dor no ciático. Então, a dor no ciático, ela não necessariamente está sempre ligada à coluna, que é uma coisa que eu percebo muito em consultório. E as pessoas falam assim, eu estou com dor na perna, e a ideia imediata é falar, estou com problema na coluna. Eventualmente, não. Mas o problema da lombar, ele é a questão da questão abdominal. Nós não temos estrutura óssea no abdômen. E, em geral, existe um problema que vem aumentando no Brasil, que é a questão do sobrepeso, da obesidade, que está atrelada àquela informação que a gente acabou de falar da falta da prática de atividades físicas, de má alimentação, somadas às questões posturais. Então, a região lombar, sim, ela tem uma interferência pela questão do sobrepeso e da obesidade, porque a coluna lombar sustenta todo o peso do nosso tronco. Então, associado a um peso grande do corpo, associado a um aumento de peso, a uma falta de atividade física que gera uma certa flacidez, uma perda da musculatura. Somada a má postura, é por isso que os problemas da coluna cervical e da lombar são muito mais comuns do que, por exemplo, na região torácica, que é uma região pouco móvel e que, para suportar o peso, a gente consta das costelas. Então, a gente tem as costelas para ajudarem nesse gradil ósseo, como se fosse um eixo do corpo ali para suportar o peso. Então, por isso, vastamente, a coluna cervical e lombar são as mais acometidas. Doutor, o senhor falou sobre a questão do sobrepeso, né, que traz diversos problemas para várias áreas da saúde e a coluna não é diferente. Mas a gente observa também que, além do sobrepeso, quando as pessoas perdem peso, né, pacientes que fizeram bariátrica, às vezes que perdem muito peso, que isso também dá um grande impacto na coluna, né? Sim. É muito comum a gente ver uma pessoa que perdeu muito peso e falar, travou. Isso. Por que isso acontece? Porque quando o indivíduo é submetido a uma intervenção, quer dizer, se ele teve que ser submetido a uma intervenção bariátrica, é que a gente está diante de um problema metabólico grande, porque dificilmente o indivíduo vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica dessa monta sem ter passado antes por uma série de tentativas terapêuticas menos invasivas, né? Dietas, uso de medicamentos, mudanças comportamentais e de hábito de vida. Então, o paciente passou por tudo isso e fez uma cirurgia bariátrica. Ao se pensar do que esse indivíduo era antes da cirurgia, dificilmente um paciente super obeso, super pesado, que precisa de fazer uma cirurgia dessa, conseguia fazer uma atividade física a contento, que ele conseguisse manter um gradil muscular adequado, uma estrutura de mobilidade adequada. Então ele sofria pelo peso, trazendo repercussões em vários setores, cardiovascular, né, problemas cardíacos, problemas endocrinológicos. Aí esse indivíduo opera e ele perde muito peso. E quando a gente fala que perde peso, não quer dizer que a gente perde só gordura. Perde massa então, com também. a perda de peso, você tem perda de musculatura, que ajuda a sustentar no suporte da coluna vertebral, e às vezes perde massa óssea, porque o indivíduo tem uma perda nutricional geral. Ele desenvolve por um período um problema carencial. Por isso que muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, a grande maioria delas tem que repor vitaminas, fazer algumas mudanças, inclusive medicamentosas. E isso gera um problema da coluna posteriori. Quer dizer, o indivíduo tinha um problema de peso, um problema de mobilidade, um problema de realização de atividades. Ele perde peso, mas junto com isso perde tecido gorduroso, adiposo, mas músculo, massa óssea. E até ele apresentar esse tempo para recuperação, muitas vezes ele começa a desenvolver dores nas costas.
Doutor, o senhor comentou que quando as pessoas buscam o senhor no consultório, eu acho que o maior medo vai ter que fazer cirurgia? Isso. Há um medo muito grande de cirurgia na coluna, né? Uma região muito delicada, as pessoas têm medo, né? Ai, meu Deus, será que eu vou ficar de cadeira de roda? Eu não vou mais conseguir andar. Acho que o senhor deve ouvir muitos relatos sobre isso no consultório, né? Sim. Essa questão cirúrgica, explica pra gente como é que funciona. Como o senhor falou, cada caso é um caso, mas ela é uma última opção ou não? Depende da situação, ela pode ser um primeiro tratamento. A pergunta é muito boa, assim. Vastamente, fartamente, os pacientes que procuram consultório e têm que se dirigir a um cirurgião, um neurocirurgião, né, que é a minha especialidade, eles vão com receio. A cirurgia traz medo a qualquer indivíduo, né? Ninguém quer operar sem necessidade. As patologias de coluna, por serem muito comuns, elas têm a sua vasta maioria, a grande maioria, de tratamento conservador. Sem cirurgia. Sem intervenção cirúrgica alguma. Então, é mudança de comportamento, inclusão de atividades motoras, de reabilitação física e fisioterápica. A fisioterapia é um aliado extremamente válido e importante nesses tratamentos. Uso de medicamentos, em geral anti-inflamatórios não esteroidais, medicamentos neuromoduladores que ajudam no controle da dor causada pelo nervo. E tudo isso traz um impacto adequado, mudanças posturais, repouso, algumas situações o repouso excessivo também não é bom, e a gente tem que individualizar. A minoria tem indicação cirúrgica. O que precisa ficar bastante claro é que há a impressão assim, a cirurgia tem que ser sempre em último caso. Sim, é verdade para a grande maioria dos problemas, mas existem algumas patologias que a cirurgia é a indicação de escolha, é o primeiro tratamento. Porque a depender da situação que esse paciente chega, tem pacientes com alterações e comprometimentos de coluna que podem gerar riscos de perda de força sequelar, em que a recuperação posterior pode não acontecer. Indivíduos com dores intratáveis, aquele indivíduo que já usou uma vasta maioria de medicamentos, uma série de abordagens terapêuticas. Dificilmente um paciente que chega ao meu consultório não passou pelo menos por 1 ou 2 profissionais da área da saúde. Esse paciente começa a ter efeitos colaterais pelo uso excessivo de medicação, automedicação, medicação que o vizinho, que o parente indicou, e ele começa a ter prejuízos muitas vezes de outras funções, outros órgãos, outras funções sistêmicas, e a dor não se resolve. E aí, nestes casos, a gente tem que avaliar individualmente, a cirurgia passa a ser a primeira escolha. Para os casos em que o tratamento conservador ele acontece, é muito importante a avaliação médica, porque o médico pode auxiliar, por exemplo, um fisioterapeuta, um massoterapeuta, um quiroprata, na abordagem terapêutica. O que pode, o que não pode, que atividade que seria benéfica, que atividade que não seria benéfica. Então, tudo isso é válido. Então, uma dor que dure mais de algumas semanas, que esteja sendo refratária aos tratamentos medicamentosos impostos pelo próprio paciente ou por outros colegas profissionais, ela já merece uma avaliação médica. Não quer dizer que você vai procurar o cirurgião que necessariamente você terá que operar. Um assunto que eu acho muito importante a gente falar, doutora, e a gente estava até conversando sobre isso antes da gente começar a gravar a entrevista, é prevenção. A gente costuma acompanhar várias campanhas de prevenção de diversos tipos de doença, né? E essa questão da coluna é muito difícil a gente ouvir falar sobre prevenção, e a gente vê campanhas voltadas a isso, que passem informação à população, que deem dicas, que mostrem o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde da coluna de forma geral. Então eu queria pedir para o senhor dar umas dicas para a população, para a gente conseguir minimizar, né, a incidência dessas doenças da coluna. Então, a questão das campanhas, elas realmente envolvem várias patologias. A gente vê aí vários meses coloridos, né? Tem os meses específicos aí, o mais famoso Outubro Rosa, por exemplo, em que a gente tem essas campanhas para as patologias, e dificilmente a gente vê campanhas voltadas para as patologias da coluna vertebral, apesar de, no princípio aí da entrevista, você ter colocado dados alarmantes da Organização Mundial de Saúde, né? É uma causa de problemas trabalhistas, né, laborais, afastamento por dor nas costas. Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que nunca na vida teve uma dor na coluna vertebral. O que eu entendo como preventivo vão ser, assim, atividades de melhora postural, principalmente durante o trabalho, durante o sono, quer dizer, dormir em uma posição que seja confortável e ergonomicamente adequada. Tem pessoa que não repara no seu travesseiro,
não repara no seu colchão que está lá há anos. Aproveitando para tirar a dúvida, do certo é dormir de lado mesmo? O menos impactante para a coluna é dormir de lado, decúbito lateral. Então você dormir em decúbito lateral, com as pernas semifletidas, né, semiflexionadas, colocar um travesseiro, se possível, entre as pernas, não é um travesseiro enorme, mas um travesseirinho para manter os joelhos um pouco afastados. Na região da coluna cervical ali, crânio, utilizar um travesseiro que seja do tamanho da distância da sua orelha ao seu ombro. Mas a gente tem que ver essa distância relacionada após a deformidade do travesseiro. Porque às vezes você tem um travesseiro enorme, mas a hora que você coloca a cabeça, você dá aquela afundada nele, né? Então, se você ficar com a coluna muito inclinada, isso pode trazer dor na região cervical. Se você também ficar com a coluna muito desviada, o mesmo problema na região lombar e dorsal. Então, o correto seria um travesseiro que depois de deformado, depois de você colocar a cabeça nele, ele fique no tamanho dessa distância. Essa seria a melhor posição para o sono. É que tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que só conseguem entrar em sono em decúbito ventral, né, de bruço. Pessoas que dormem de barriga para cima, e às vezes a gente tem um barrigão e aí isso faz pressão na lombar. Mas é hábito. Fazendo um treinamento, a pessoa sempre tentando iniciar o sono nessa posição, isso melhora bastante. Na questão do trabalho, do uso de dispositivos de celulares, as pessoas usam muito o celular. Então, em geral, o que a gente tem recomendado é que as pessoas, ao utilizar o celular, evitem esse movimento de flexão. Evitem utilizar o celular na altura do umbigo. O correto é você elevar os braços e colocar o celular na altura dos seus olhos. Essa seria a maneira mais adequada. Então é possível se apoiar sobre uma mesa, sobre uma superfície e colocar o celular nessa altura. Isso mitiga muitos problemas. E prática de atividade física, alimentação adequada, evitar o sobrepeso, o ganho de peso, porque tudo isso interfere na coluna. Um outro fator que interfere muito, as pessoas comentam um pouco, é o tabagismo, né? O cigarro, ele traz uma série de problemas aí fartamente discutidos. E o cigarro, ele interfere nas estruturas ligamentares do corpo, nas estruturas que envolvem colágeno. A coluna tem muita cartilagem, muita fibra e muito colágeno. Então o tabagismo já se mostrou um vilão muito grande nas patologias de coluna. Então ele também atrapalha bastante. Então hábitos saudáveis, diminuir tabagismo, melhora postural, principalmente durante o trabalho. A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. E aí, a hora que a gente contabiliza isso no final do mês, quanto tempo você passou sentado lá na sua cadeira de trabalho de uma maneira incorreta, sentado de maneira inadequada. E por último, que eu poderia citar, a questão do calçado. As pessoas não se preocupam muito sobre o que pisam. Então, calçados que tenham aí pelo menos algum grauzinho de inclinação, né? Se você usa salto muito alto, ou um salto muito fino, ou uma superfície de calçado muito plana o tempo inteiro, isso prejudica. Então não é nem a superfície muito plana, nem aquela muito inclinada, porque esses dois calçados fazem com que as mudanças de curvatura se aumentem. Então uma mulher, por exemplo, que põe um salto muito alto, isso aumenta a lordose lombar. E esse aumento da lordose lombar, a depender do tempo que ela usa, uma coisa é o uso eventual, mas se ela usa todo santo dia para trabalhar, isso pode, com o tempo, prejudicar um pouco a coluna. Essas seriam as principais medidas. Doutor, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara. Acho que deu para a gente bater um papo, né? Falar um pouco em linhas gerais aí dos principais tipos de patologias da coluna, um pouquinho sobre prevenção, tratamento. E eu queria deixar o espaço agora para o senhor deixar o seu recadinho final. Fica à vontade. Tá, joia. Eu quem agradeço a oportunidade, o convite. E eu acho muito importante esse papel que a TV Câmara exerce no intuito de tentar informar a população. Eu acho que o mecanismo de mudança comportamental é a educação. E acho que o acesso à informação, a informação boa hoje, a gente estava conversando também antes da entrevista sobre a dificuldade de a gente ter informação boa, distribuída de forma democrática. E eu acho que esse tipo de papel deste programa faz uma mudança paradigmática mesmo e traz aí o conhecimento à população e a disposição de discutir sobre patologias médicas tão importantes. Doutor, muito obrigada. E eu agradeço também você que está nos acompanhando pela TV Câmara, seja pela televisão, pela internet. Inclusive, aproveita para seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube. Obrigada e até a próxima.